Senhor. Amém. Amém. Todos podem se assentar, fiquem à vontade. Muito bom aqui estar hoje aqui de manhã, nessa noite, nessa manhã muito fria. Eu sempre gostei muito do frio, mas esse frio desse ano tá tenso, cara. Eu não sei se é que eu tô ficando mais em casa, que eu trabalho em casa, mas nossa, cara, o frio não tá legal, não tá na hora. E eu aqui escutando o que meu pai falou no começo, percebi que a gente está na mesma sintonia, a gente está no mesmo rádio. Primeiro ele falou sobre a nossa certeza da salvação no começo do culto, e depois ele falou aqui nesse salmo que a pastora leu. Eu gostaria que os irmãos abrissem novamente no Salmo 103. Isso, no versículo 10 mesmo e o 12. Não nos castiga. Em qual tradução? Não pode deixar. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. E o 12. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim também Ele afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. A mensagem que eu gostaria de trazer hoje, eu vou pautar ela um pouquinho em cima dos meus estudos, da minha, eu não vou dizer vocação, porque eu acho que não é uma vocação não, mas o que eu escolhi estudar, que é o direito. E quando a gente olha para alguns textos bíblicos que refletem a imagem de um tribunal, do acusado, do acusador, do advogado e do juiz, a gente percebe que tem muita relação entre o direito e o que fala na Bíblia. E a grande questão desde que eu entrei na faculdade, eu percebi, e principalmente esse semestre que eu estou tendo direito penal, eu percebi, e eu assumo facilmente que, na minha opinião, na minha sincera opinião, todo advogado penalista, que é criminalista no caso, que ele vai defender alguém que foi acusado de um crime, na minha opinião, é um bandido tal qual o acusado. E eu tive essa opinião formada aí um pouco antes e reforçada com o curso. E aí eu olho para nossas vidas, para a vida do ser humano em si, e olho que nós, no Tribunal Supremo, no Tribunal Celeste, nós somos os criminosos. E Jesus trata como nosso advogado. Eu não poderia chamar Jesus de criminoso, mas eu não teria ideia, não teria nenhum tipo de explicação do porquê Ele escolheu nos defender nesse tribunal, porque nós cometemos todo tipo de crime contra Ele, contra a pessoa dele, e mesmo assim Ele decidiu tomar a posição de advogado e nos defender. E sinceramente eu fico um pouco com a moral, com o ego bastante ferido, porque se eu imagino que um advogado que está defendendo um réu, ele é criminoso tal qual o réu, e Jesus, com uma moral, com uma ética perfeita, muito superior à minha, decidiu defender, eu acho que eu não tenho o direito de falar alguma coisa. E aí eu gostaria que os irmãos abrissem em 1 João 3. 1 João 3, 19.
na versão Mari. Eu peço que os irmãos fiquem de pé, para a gente poder ler. E eu vou fazer que nem a pastora, cada um dê um versículo. Pode começar pela pastora, o versículo 19. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusa, certamente Deus é maior que o nosso coração, conhece todas as coisas. Amado, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. Aquilo que pedimos dele recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele e que ele é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Todos podem se assentar. Esse texto, ele vem dizendo sobre a segurança que nós temos em Deus. A segurança eterna e a segurança perfeita. Existe um termo no direito chamado segurança jurídica. O que é a segurança jurídica? Para uma lei, vamos dizer assim, uma constituição, um código ter segurança jurídica, ele precisa ser muito bem estabelecido e com cláusulas muito claras, vamos dizer assim, com artigos muito claros, para que nada que venha a acontecer venha fugir daquela lei, daquela Constituição, vamos dizer assim, usando o exemplo da Constituição. E se uma Constituição ela é mal feita, se ela é mal escrita, ela vai ter menos segurança jurídica. Se ela é mais pensada antes de ser escrita, mais elaborada, ela vai ter mais segurança jurídica. E em Deus, eu posso afirmar e eu vou argumentar que nós temos a perfeita segurança. A gente não tem nenhum motivo para ter medo e para ter insegurança diante de Deus. E eu acho que no direito a segurança jurídica é tão, vamos dizer assim, tão buscada, porque nós, como seres humanos, a gente busca todo o tempo uma segurança. A gente quer um emprego que nos dê garantias, a gente quer direitos, a gente busca, às vezes faz um seguro quando a gente tem alguma coisa, quando a gente compra alguma coisa. A gente sempre quer ter algo que nos garanta que o nosso esforço não venha a ser jogado no lixo. E apesar de nós não termos que fazer tanto esforço nesse sentido pelas coisas de Deus, para termos a oportunidade de sermos salvos, Deus nos dá a maior das garantias. Para contextualizar, aqui João ele estava falando, para basicamente para cristãos que estavam sendo perseguidos, no sentido de que não de serem caçados, mas que existiam falsos mestres na região que João estava pregando, que estavam deturpando a palavra de Deus. Eles estavam falando coisas que não eram condizentes com o que Deus havia falado em sua palavra.
E João, para, vamos dizer assim, tirar esses cristãos desse muro onde eles estavam, ele vai tentar justamente fazer isso. Ele vai tentar argumentar para que aqueles cristãos percebam que Deus nos dá segurança, nos dá essa segurança jurídica divina. E aí ele começa no versículo 19. Com isso saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que a nossa consciência e sabe de todas as coisas. E aí esse é o meu primeiro argumento. O nosso coração muitas das vezes nos condena, mas Deus age para que a nossa consciência venha a ser convencida de que não há nenhuma condenação sobre as nossas vidas. Amém. Nesses 2 versículos, ele vai dizer que, dando um aspecto geral, ele vai dizer que, por meio de Deus, nós temos o conhecimento da verdade. E por isso, mesmo que o nosso coração nos condene de que nós estamos errados, Deus mostra que nós fomos santificados e perdoados de tudo que nós fizemos. Ele vai dizer: e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então vamos imaginar agora um cenário. Existe um tribunal onde, de um lado, na acusação, no caso seria o promotor, está o nosso coração e está o nosso pecado. Do outro lado, nós, como réus. Do nosso lado, Jesus, como nosso advogado, e sentado na cadeira de juiz, Deus. Basicamente, quando um réu está ali sentado no tribunal, as coisas mais horríveis passam na cabeça dessa pessoa. Ele já está pensando aqui: se eu estou no tribunal, já não foi feito um acordo, não deu para fugir num acordo, não deu para fazer nada. Já a polícia já investigou aqui e conseguiu pegar alguma coisa, a promotoria está me acusando. Então, imaginem a situação de uma pessoa que está ali na cadeira de réu. Não passam coisas interessantes pela cabeça dessa pessoa. Aqui no Brasil a gente não tem a pena de morte, só para casos de desistência na guerra, mas enfim, a gente nunca entra em guerra, então já descarta essa opção. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, existe a pena de morte. E em alguns estados, né? Não são todos, porque a federação lá é muito mais forte, os estados têm muito mais autonomia. E o que acontece? Imagine que alguém, uma pessoa foi e cometeu um crime de morte, de pena de morte, que cabe a pena de morte. Ele chega no tribunal imaginando: ou o meu advogado é muito bom, ou é daqui para a cadeira elétrica. Se o meu advogado conseguir ali conseguir argumentar, talvez eu pegue uma prisão perpétua, vai ser quase tão ruim quanto. Então, eu acho que muitas das vezes, quando a gente ouve o nosso coração, a gente chega diante de Deus e fala: nós não somos cristãos o suficiente para chegar diante do juiz e podermos ficar com uma tranquilidade de alguém que é inocente. Porque nós cometemos crimes de morte, nós cometemos pecados todos os dias. Se a gente disser assim que hoje nós não pecamos, nessa frase a gente já pecou, porque a gente vai estar mentindo. E a gente tem que imaginar que todas as vezes que nós pecamos,
é como se nós estivéssemos crucificando Jesus novamente. A gente está literalmente acusando e matando o nosso advogado todos os dias. E a pior coisa para um advogado num tribunal é aquele réu, aquele cliente, no caso, que atrapalha o trabalho dele. Tanto que, quando um advogado chega no tribunal, ele pede o máximo de silêncio do cliente dele, do réu. Porque ele não vai ajudar em nada. Ele está errado. Ele está com a consciência pesada e ele está com medo. Então, a primeira coisa que ele fala no tribunal, acabou. Ele vai falar besteira e, lógico, o réu não pode ficar falando no meio do tribunal, não pode falar no meio do julgamento. Ele tem momentos que, por exemplo, o juiz pode dar a palavra para ele, ou se ele for chamado como testemunha, que acontece poucas vezes porque não é interessante para o advogado chamar o próprio cliente como testemunha. E a gente tem que pensar que nós estamos nesse tribunal e que a gente não precisa e não deve falar e nem pensar em nada. A gente deve olhar para Jesus, que é o nosso advogado, e falar: faz o seu trabalho. Porque se eu falar alguma coisa aqui, se eu tentar fazer alguma coisa aqui, eu só vou piorar a minha situação. Você que tem a lei nas mãos, você que é perfeito, que não está errado e que tem a lei para me ajudar, então é com você. A gente tem que entregar as nossas vidas de corpo e alma, de consciência para Jesus. Amém. Para um advogado criminalista, todo advogado sempre fala, cara, todo advogado e todo médico, né? Tem duas pessoas que você não pode mentir na sua vida: o seu médico e o seu advogado. Porque se você mentir para uma dessas duas pessoas, ele não vai conseguir ajudar você com o seu problema. E você só vai piorar a situação, porque uma coisa que ele não tinha noção, ele vai fazer de outra forma e vai acabar te prejudicando. Então a gente tem que nos entregar de corpo, alma, consciência todos os dias para Jesus. Quando a gente faz alguma coisa, a gente deve sempre entregar a Jesus. Porque Ele, como nosso advogado, pode nos limpar a consciência. Ele nos dá a tranquilidade, porque Ele tem a lei, Ele tem a segurança. E por que Ele, diferente de qualquer advogado, Ele tem a segurança perfeita? Um advogado, ele estuda a lei, mas ele não cria a lei. No caso de Jesus, ele é o advogado e ele é o legislador. Ele cria a lei. A lei é dele. Se a lei é dele e ele está nos defendendo, é muito simples. Quem cria a lei em um país é um legislador, ou seja, aqui no Brasil seriam os deputados federais. E aí a Constituição é criada por um grupo de legisladores selecionados, e depois que a Constituição é feita, esses outros deputados federais vão criando as leis de acordo com os mandatos que passam. Eles criam a lei em si, eles criam mesmo. E Jesus, no caso, os dois. Tanto ele criou, quanto ele está usando ela para nos defender. Amém. Mesmo ele sabendo que nós estamos errados. Assim como um advogado também faz. Um advogado sabe que o seu cliente está errado, mas ele usa da lei para defender. Meu pai falou uma coisa interessante que eu até pensei numa piada que tem no meio do direito. Ele falou sobre os nossos erros. Eu esqueci exatamente o que ele falou, mas que nós, algo sobre nós pecarmos muito, sobre temos muitos erros, muitos pecados. E tem um vídeo muito antigo que a galera do direito usa como comédia, né? Que o cara tá num tribunal e aí ele fala assim, o argumento do cara que ele seria o promotor, ele falou assim: esse homem aqui, ele é tão errado que se eu pegar a Constituição Federal e jogar para cima,
aonde ela cair, o artigo que cair ele já fez errado, ele já cometeu esse crime aqui. Tem aqui, sei lá, 50 mil leis, aonde abrir, ele já cometeu esse erro. Você pode ter certeza, apontando para o juiz, né? E nós seríamos exatamente essa pessoa. Se viesse um promotor divino chegar para nos acusar, seria exatamente isso. Aonde abrir a Bíblia, que está falando de um pecado, a gente já cometeu. Não dá para fugir. Só que Jesus, como um advogado e legislador perfeito, que ele sabe de todas as partes da sua lei, ele tem exatamente os mecanismos perfeitos para nos defender. E esse é o meu primeiro argumento. A gente pode ter uma consciência tranquila diante disso. Porque nós tivemos a oportunidade, diferente dos advogados de hoje, que a gente precisa pagar para eles fazerem o nosso serviço, a gente não precisa pagar absolutamente nada. Jesus vem como um defensor público, de graça. Nós tivemos o direito à defesa. A gente costuma dizer que a gente tem aqui, né, em todos os países que tem o direito à defesa, né? Você tem a... Esqueci a palavra. A representação... Seria a pré-declaração de inocência, eu esqueci como que é o nome da palavra. Enfim, a gente tem o direito de defesa, a gente tem o direito de sermos declarados inocentes até a última palavra do juiz. Só que em todos os lugares advogados são pagos. Existem defensores públicos. Mas é meio contradito, porque a gente não tem direito à melhor defesa de graça. A gente tem direito a uma defesinha fueca, porque um defensor público ele não vai trabalhar como um advogado que está sendo pago para aquilo, vai trabalhar. E Jesus, ele trabalha melhor do que um advogado pago, só que de graça. Esse é o nível de bênçãos que nós temos. Por isso que mesmo que nós não recebemos nada na terra, a gente já tem que pensar, a maior das graças, a maior das bênçãos eu já recebi. Aleluia. Porque a gente recebe uma defesa perfeita, sem preço algum. Amém. E com base nisso, eu chego num segundo argumento, que eu coloquei aqui a suprema jurisprudência da cruz. O que é jurisprudência? Jurisprudência é quando existem casos antigos e a partir desses casos antigos, nós, os juristas, que é toda pessoa que está no meio do direito, cria, vamos dizer assim, uma referência, porque num tribunal anterior já foi julgado dessa forma, e aí, com base naquilo que foi julgado, a gente consegue julgar um caso futuro. Por exemplo, existe uma lei aqui falando que se você rouba, mas você não mata, tem pena de tal anos, enfim. Só que, num caso anterior, usaram essa lei de uma forma muito específica para aquele caso. E como não existe uma lei tão específica quanto foi usada no caso anterior, a gente consegue usar como jurisprudência aquele caso anterior. Então, forma uma nova lei por tradição. É meio difícil de explicar, mas é o que a gente separa como civil law e common law, ou seja, a lei civil, a lei escrita, e a lei da tradição, a lei comum, do senso comum, vamos dizer assim. O Brasil ele mistura os dois conceitos, que é um grande erro, mas enfim. A maioria dos países europeus usam a jurisprudência como lei maior. Eles usam essa lei de tradição. E em países asiáticos, americanos, o civil law é mais usado. Enfim. O que eu quero dizer com isso? É que na cruz, que foi o nosso julgamento, vamos dizer assim, a gente pode ter
uma referência de uma lei que já foi aplicada, que nós podemos aplicar ao nosso caso. Deixa eu tentar explicar aqui. Vamos abrir a Bíblia só para não ficar nas minhas palavras. Versículo de número 21 e 22. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Quando um advogado chega no tribunal, ele tem direito a, diante da argumentação que ele traz, a alguns pedidos para o juiz. Então ele pode pedir, um pedido de restituição, de rescisão, e vai ter um monte de pedido que ele pode fazer diante da argumentação que ele trouxe no tribunal. E como eu já falei, nós não sabemos exatamente toda a lei de Deus perfeitamente, a gente passa isso para Jesus, que é o nosso advogado. E ele que faz esse pedido. E o que eu quero dizer? Nós precisamos, quando a gente... recapitula que eu me perdi no ponto. Quando a gente ora, e lá em João 15:7 diz que se permaneceis em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aqui João, ele vai dizer, diante das palavras de Jesus, que aquilo que a gente pedir será feito. Mas aqui na carta dele, ele vem colocando, vamos dizer assim, uma cláusula, uma condição, que ela é inevitável, ela não pode deixar de ser cumprida para que esse pedido seja feito. Ele diz assim, no versículo 22, no final: porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Isso não é um e se. Quando você for pedir para Deus, você comete um monte de problemas, um monte de pecados, enfim, e aí depois você vem, cumpre os seus mandamentos e funciona como um crédito com Deus. Não. Quando a gente pede a Deus, nós temos essa condição de que nós devemos, por esse pedido, estar agradando a Deus. É uma cláusula de condição, vamos dizer assim. Se o pedido não agrada a Deus, não importa que nós, vamos dizer assim, tivemos no meio da semana a gente cumpriu os mandamentos, que a gente fez jejum, e aí, por causa disso, eu falo assim: agora, Deus, eu quero, eu quero ganhar muito dinheiro, porque sim, eu quero dinheiro, e eu, no meio da semana eu cumpri seus mandamentos, agora eu tenho direito ao dinheiro. Não. O pedido em si que tem que agradar a Deus. É uma condição atrelada. Quando a gente pede, quando um advogado vai e pede ao juiz, ele não está dizendo assim: o meu cliente passou uma semana sem cometer crime, então agora ele quer, ele quer um carro para restituir todo esse julgamento que foi feito errado aqui. Não. O pedido tem que ser conveniente ao que, vamos dizer assim, ao que o juiz está colocando ali como a letra da lei. Então, eu estou tentando não deixar tão confuso, mas está difícil. O advogado, ele vai pedir ao juiz, ele não pode pedir qualquer coisa. Ele tem que pedir alguma coisa que está dentro da lei. Ele tem que pedir alguma coisa que está dentro da letra da lei, para que o juiz conceda. Então, por exemplo, no meu trabalho,
a gente trabalha com recuperação de conta, né, de conta de rede social, então a gente trabalha com direito do consumidor no âmbito geral. E a gente pede a indenização para a empresa que bloqueou a conta do nosso cliente, para que todo aquele prejuízo que ele teve com a conta dele bloqueada, às vezes a pessoa trabalha com a conta, então para que seja restituído aquilo, porque a conta foi bloqueada sem motivo nenhum, sem um motivo plausível, a gente pede uma restituição da empresa. Então a gente vai processo o Facebook porque uma conta do Facebook de alguém caiu, só que sem motivo. Então a gente vai pedir ao Facebook uma restituição, a gente vai pedir no caso ao juiz, para que o juiz condene o Facebook a pagar essa restituição. Ou seja, quando nós oramos, nós temos que pautar as nossas orações em cima da palavra. Somente em cima da palavra. Nós não podemos pedir o que nós quisermos, o que nós quisermos, assim, quando nos dá na telha. E aí, para conectar o que eu estou falando agora com o que eu falei antes, o que eu estou querendo dizer? A gente tem que pautar os nossos pedidos a Deus em cima da jurisprudência da palavra, ou seja, tudo aquilo que já aconteceu. Só que, como eu disse, quando um advogado faz um pedido, ele faz um pedido porque algo foi feito injustamente. Só que se nós fôssemos condenados, nós não seríamos condenados injustamente. Nós seríamos condenados justamente, por uma justa causa. Então, a gente olha para Jesus e fala, e agora? Eu fiz errado, não tenho o que restituir para mim. Mas Jesus, ele vem como sacrifício vivo e eficaz, e ele cria uma jurisprudência nova. Ele vive a sua vida perfeita, sem erro, sem pecado, e ele se coloca numa cruz. E ele coloca agora a nossa identidade não mais como pecadores, mas como aquela pessoa que a pessoa de Jesus estava na cruz. Todos nós agora, diante do juiz, nós estávamos na cruz, ou seja, o preço já foi pago. Então agora a gente tem a restituição. Qual é essa restituição? A salvação e a vida eterna. Porque nós já pagamos o preço da morte eterna, que Jesus pagou por nós nesse caso. Acho que agora eu consegui concluir, consegui juntar. Essa é a jurisprudência da cruz. Essa é a jurisprudência perfeita da cruz. Deus criou um caso e se colocou como perfeita pessoa, sem pecado, sem mácula, e colocou essa condição sobre as nossas vidas. Ou seja, basicamente, se o réu cometeu o erro, Jesus, ele foi um fiador, ele pagou a fiança. E ele falou, agora a balança está aqui, a balança da justiça está equilibrada. E aí ele tem o direito de pedir ao juiz a restituição, que no nosso caso é a vida eterna. Ele tem o direito de chegar diante do seu pai, que é o juiz, e falar, o meu cliente, ele tem direito à vida eterna. Porque ele creu no meu sacrifício, na minha fiança, e agora ele tem o direito. E aí eu sigo para o terceiro argumento, que nós como réus já fomos tranquilizados, a fiança foi paga, mas agora, com direito à nossa restituição da vida eterna, nós temos que, vamos dizer assim, cumprir a nossa condicional. Quando a gente sai ali do tribunal,
a gente tem que manter a linha, porque senão a gente é reincidente, né? A gente vai voltar a fazer os nossos antigos crimes. E para que essa fiança não seja jogada no lixo, a gente tem que manter a linha. Porque senão tudo tem que acontecer novamente. E existe, a nossa condicional vai estar ali no versículo de número 23 e 24. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e em Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Aqui a gente percebe a plena tripartição, a trindade agindo em nossa causa. Ele diz que existe um mandamento, mas quando a gente vê o versículo de número 23, ele diz que creiamos em o nome de seu Filho e nos amemos uns aos outros. Seriam 2 mandamentos, mas não. Por que não são 2 mandamentos? Porque aqui é uma lei só, um mandamento só que ele tem uma, vamos dizer assim, uma cláusula subordinada. Cadê? Que creiamos em nome de seu Filho Jesus e nos amemos uns aos outros, para que nós, vamos dizer assim, para que nós crescêssemos em Jesus, nós temos automaticamente que amar uns aos outros. Uma coisa não acontece sem a outra. É o que Tiago diz sobre a fé sem as obras é morta. Quando a gente crê, a gente, em qualquer coisa na nossa vida, quando a gente tem fé em alguma coisa, a gente faz alguma coisa para provar essa fé. Se eu, sei lá, se eu digo que o meu time vai ganhar, pela essa confiança, eu vou e faço uma aposta. Eu vou ao estádio, eu vou torcer. Então, basicamente, o que Jesus está dizendo aqui, o que João está dizendo aqui, através da revelação de Deus, é quando nós dizemos que nós cremos, nós temos que instantaneamente, automaticamente, vinculadamente, amar uns aos outros. É a nossa condição para que toda essa absolvição que Jesus, como advogado, conseguiu nos conceder, seja perpetuada. Então a gente não pode sair do tribunal depois de uma fiança paga, de uma absolvição, e cometer os mesmos crimes de antes. A gente tem que sair como cidadãos, vamos dizer assim, transformados, renovados. Agora a gente não é mais réu, a gente é inocente, cidadão de plenos direitos. Amém. Só que esses plenos direitos não são sozinhos. Muita gente, as pessoas que não são do mundo do direito, não vou nem tentar ser um pouco soberbo aqui, mas aqueles que não são estudantes de direito nem juristas, geralmente falam muito dos direitos, mas poucos falam dos deveres. Quando existe um direito, automaticamente existe um dever. Se eu digo que todos têm o direito de educação, automaticamente eu estou dizendo, alguém tem o dever de ensinar. Porque se alguém não tiver o dever de ensinar, como que eu posso garantir a educação? Se eu digo que existe o direito da saúde, ou da liberdade, da segurança, eu estou dizendo que alguém tem o dever de garantir saúde, de garantir liberdade e de garantir segurança. Não existe direito sem dever. É uma coisa clara, uma coisa simples. E aqui é o que Jesus ensinou, o que João está dizendo. Nós cremos, nós temos o direito de ser salvos, de ser remidos, de ser absolvidos, mas que nós temos o dever de, por causa disso, amar uns aos outros. Amém. Amém. Como Cristo amou a igreja, como já é dito na palavra.
E ele diz: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e em Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Aleluia. Ou seja, o sacrifício que Jesus fez na cruz permanece em nós, quando nós guardamos os seus mandamentos. Aquela absolvição vira perpétua, ela não retrocede, ela não retroage. A gente não vai perder esse direito a partir do momento que a gente mantém Deus em nós. Quando a gente mantém a imagem de Jesus em nós, ou seja, a imagem daquela pessoa que já foi crucificada e que pagou por todos os seus pecados, continua. A gente vai continuar com o direito da absolução. E aí, diante de todos esses 3 argumentos, eu finalizo dizendo: os homens não dão segurança perfeita. Não existe lei humana que dê a segurança jurídica perfeita. Existem países que têm uma segurança jurídica maior, existem outros que têm uma segurança jurídica menor. Mas nenhum chega ao nível da perfeição, onde tudo é garantido. Por quê? As coisas não são garantidas. Simplesmente pela separação do que é exato e do que é humano. O que a gente pode garantir nessa terra? As coisas que são naturais. Ou seja, eu posso garantir que a gravidade está agindo aqui para todo mundo. Todo mundo está sendo puxado para o centro da Terra, porque a massa do planeta Terra deforma o espaço e gera gravidade, gera um campo gravitacional. Isso eu posso comprovar e posso afirmar que existe. Agora, a lei humana e tudo que é uma ciência humana foi criada pelas nossas mentes. Não existe no mundo material. A lei não existe no mundo material. Ou seja, é simplesmente uma coisa que a gente imagina para que a gente tente se autorregular entre nós. Só que, diferente de nós que criamos uma coisa na nossa mente e não existe no mundo material, tudo aquilo que Deus cria na mente dele se perpetua no mundo material. Ele criou tudo o que a gente conhece como mundo físico e natural pelo seu pensamento, pela sua palavra. Ele fala, ele pensa, acontece. Amém. E é por isso que ele tem a segurança eterna e perfeita. Se a gente confia no homem e no nosso coração, eu posso te garantir, isso eu posso te garantir, não vai acontecer da forma que o homem garantiu, que ele disse que garantiria. Agora, se você confia naquilo que Deus disse que vai acontecer, isso eu também posso garantir, que vai acontecer exatamente como Deus planejou e como Ele garantiu para nós. Amém. A questão é nós entendermos essa palavra para ouvirmos a voz de Deus, o que exatamente Deus está dizendo que Ele vai garantir. Deus não garantiu que nós vamos ter prosperidade, Deus não garantiu que nós vamos ter felicidade plena, paz plena nessa terra, mas Ele garantiu que nós vamos ter prosperidade, alegria, paz, comunhão na eternidade. Depois que essa terra se passar. Essa é a nossa segurança. Essa é a nossa segurança perfeita e eterna. E aí eu venho com uma pergunta para finalizar. Por que nós confiamos tanto no nosso coração e não em Deus? Por que nós não ouvimos a voz de Deus quando Ele diz que as coisas vão ficar bem, ou que nós devemos nos preparar porque alguma coisa vai acontecer, e nós confiamos tanto no nosso coração que diz coisas que não tem nada a ver com o que Deus está falando? Muitas das vezes a gente ouve o nosso coração achando que nós estamos certos, mas a grande verdade é que nós estamos errados. Nós somos o réu que não sabe o que está escrito na lei. A gente tem que olhar para Jesus, que é o nosso advogado, e falar: você sabe, você criou, você sabe perfeitamente o que está escrito, então eu vou confiar em você, não em mim. Amém.
Então a minha reflexão que eu deixo é que nós possamos ouvir mais a voz de Deus, porque Ele tem a garantia perfeita na sua palavra. Que a gente não venha ouvir a voz do nosso coração, porque o nosso coração só falha. Mas quando a gente ouve a voz de Deus, a gente pode ter certeza que é simplesmente a real verdade perfeita, imutável. Eu agradeço a oportunidade que o Senhor, os irmãos louvem o Senhor com as palmas. Vamos colocar de pé para a gente fazer uma oração? Fechem seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade que foi nos dada de poder estar aqui, de estarmos em comunhão entre nossos irmãos em Cristo, que nós possamos ouvir as palavras que foram ditas aqui esta noite, essa manhã, que nós podemos ter a oportunidade de louvar o Teu nome, Pai, de ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz direto nos nossos corações, que o Senhor possa nos transformar um pouco mais quando sairmos daqui, que o Senhor nos dê essa segurança, essa paz no coração, de que o Senhor tem todas as respostas, de que o Senhor é simplesmente perfeito e o único perfeito que tem todas as respostas. Que nós possamos anexar o nosso coração e a nossa segurança no Senhor, Pai, e não em nós mesmos. Porque sabemos que somos falhos, somos pecadores, que cometemos grandes pecados e crimes contra o Senhor, Pai. Mas que o Senhor tem o poder de nos redimir de tudo que nós fizemos. E tem a oportunidade, tem o poder de nos dar a segurança no Senhor, a segurança de eternidade, de perfeição. Que o Teu nome seja louvado, o Teu nome seja engrandecido, e assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Que essa palavra que nós vimos é uma palavra boa, maravilhosa, que